Olha, girando o noticiário, tem novidades no mundo da internet. Sabe o quê? O Google vai matar a busca. Tá aí a coluna do Elton Simões Gomes, nosso colega aqui do UOL. E agora a gente vai ter que aprender do zero a usar a internet, né? Quer dizer, a busca que a gente estava acostumado a fazer não vai mais acontecer do mesmo jeito. O Elton está aqui para contar que história é essa, quais são as mudanças da plataforma, matando então a busca do Google. Como assim matando a busca? Conta aí, Elton. Boa tarde, já boa noite, né? 6h10. Boa noite para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Como é que estamos? Tudo certinho, amigo. Conta mais que eu fiquei curioso. É matar com algumas aspas, muito no sentido simbólico e do que a gente está acostumado, mas é de alguma forma um recomeço de uma nova era. Eu não sei se vocês já viram, mas está aí nas plataformas de streaming um filme sobre o BlackBerry. E lá pelas tantas no filme, ele mostra a cena em que a Apple anuncia o iPhone e tá toda a galera do BlackBerry muito focada em desenvolver um telefone com botão. E aí no momento em que eles veem que tem um aparelho que faz uma transmissão de internet na tela, sem botão e também funciona como computador, muitas das pessoas que estavam ali perceberam que o dia depois de amanhã ia ser muito diferente. E a gente está no dia depois de amanhã de ter acontecido uma grande mudança que muito provavelmente as pessoas notaram, assim como aconteceu no iPhone lá atrás, mas a gente sabe todas as transformações que rolaram desde então. O que vai acontecer basicamente é o seguinte: a gente está muito acostumado a procurar no Google escrevendo algumas coisas, ou tirando foto, ou até falando mesmo, e o Google faz uma ponte entre o que os nossos desejos, as nossas dúvidas, e os links de páginas terceiras, ou mesmo as páginas do próprio Google, que podem ter as respostas para o que a gente está buscando. Isso vai deixar de acontecer. Vai deixar de acontecer de uma forma paulatina, é bom que se diga, vai começar pelos Estados Unidos, que é o maior mercado do Google, ou seja, é uma mudança que veio para valer e vai chegar aos outros países em breve. Mas o que vai acontecer é o seguinte: a partir de agora, a inteligência artificial do Google vai deglutir, vai mastigar o conteúdo daqueles links, transformar em respostas que vão ser dadas assim que a gente interagir o buscador do Google. Ou seja, aquele trabalho que os humanos tinham de ter que entender o que está sendo dito e formar as respostas por conta própria, vai cair em desuso muito rapidamente. E a partir de quando esse sistema estiver no ar, muita gente vai se apoiar só no que a inteligência artificial diz. E pensando inclusive nisso, o Google já deu alguns passos adiante e já vai colocar na praça, quando tudo estiver funcionando, modalidades de uso da inteligência artificial. Você vai poder, além de receber um resultado na busca feita por inteligência artificial, pedir para ela simplificar, pedir para ela aprofundar e trazer mais detalhes, pedir para fazer planejamento de dieta, planejamento de viagem. No futuro vai ter planejamento de treino que a gente faz na academia. E vai dar até para buscar com vídeo, ou seja, abrir a câmera do celular e perguntar o que tem de errado com um determinado item, produto, pessoa, animal que está sendo mostrado. Ou seja, de alguma forma, isso vai impactar tanto a forma como a gente está acostumado a entrar na internet, já que o Google é uma das grandes portas de entrada para esse mundo conectado, que a gente vai ter que aprender os meandros, as manhas dessa inteligência artificial. A gente tem que, de cara, saber que ela não é feita, que ela tem algumas características, e a gente tem que aprender quais são essas características, apesar de elas serem muito complicadas, e assumir que em algum momento a gente não tem o menor controle sobre elas. É, E quando eu falo a gente, eu também incluo o Google nessa. sim. Todos nós, né, estamos Não, Elton, aprendendo. deixa eu Vai até lá. fazer uma pergunta para o Elton. Elton, boa tarde, Sakamoto aqui. Boa tarde. Prazer te ver. Então, a pergunta é o seguinte, né? Como é que o Google vai lidar com o viés na resposta? Porque quando você tem uma resposta que vem uma cacetada de links,
Tudo bem, você tem um ranqueamento por conta da própria máquina, né, do que ela considera mais relevante ou não, mas de acordo com um monte de parâmetros, né, que são mais ou menos conhecidos, né? Primeiro aquilo que é link pago, depois entra aquela coisa, a coisa básica que a gente chama de SEO, né? Search Engine Optimization. Só que acontece o seguinte, o que vai acontecer agora com o viés na resposta? Porque se o cara te entrega um texto pronto, ele decidiu que esta é a melhor resposta para a sua pergunta. Só que às vezes a sua pergunta tem várias respostas, né? O que vai acontecer? A gente vai, ele vai avisar, olha, isso é uma das respostas possíveis, ou ele vai assumir como tal? Como é que fica isso? Sakamoto, essa é uma ótima pergunta, e se eu tivesse uma resposta para ela, eu não venderia para o Google, ou se eu vendesse, eu venderia muito caro. Mas o ponto é o seguinte: só entende que uma resposta tem viés quem conhece as várias dimensões que aquela pergunta pode ter. A maioria das pessoas não tem contato tão aprofundado com um determinado assunto para entender que ela tem várias dimensões. E isso é uma das coisas que vai ter que entrar dentro do cardápio de aprendizado dos usuários. Porque a partir de agora, eles vão ter com muita pouca frequência um cardápio grande de links com que eles possam lidar. Eles vão ter uma resposta única e muita gente vai achar que aquilo é a única forma de ver o mundo. É claro que, e isso traz muitas preocupações e muitos desdobramentos que a gente vai ter que começar a lidar daqui para frente. É claro que o Google tem algumas ferramentas de feedback. Você pode dizer se essa resposta está adequada ou não para sua demanda, mas imagina que a gente está indo buscar um tipo de conteúdo com que a gente não domina, sabe? Como que eu vou ter as condições para entender se tem algum viés ou não naquilo? Não tem a menor condição. Ou seja, se é alguma ferramenta confiável, como a gente entende que o Google diz que a resposta é aquela, não tem como eu não confiar. Ou seja, a suspensão da desconfiança está totalmente colocada aqui. E essa é uma das reflexões que eu faço, que no futuro a gente vai ter que, além de um letramento tecnológico, que boa parte da sociedade não fez, a gente vai ter que ter um letramento de ceticismo digital para entender se o que a gente está lendo, no fim das contas, tem uma base factual e baseada, calcada na realidade, e tem todos os ângulos que ele poderia ter, ou É, se aquilo, de alguma forma, é a interpretação é. que a máquina e as inteligências artificiais fazem do mundo. Pode ser enviesado e aí pode ter impacto também nas eleições, né, Sakamoto? A gente tem falado sobre isso, inteligência artificial e o impacto nas eleições. Esse ano tem várias eleições pelo mundo, eleição presidencial nos Estados Unidos, eleições municipais aqui no Brasil, a preocupação é grande. A minha preocupação com inteligência artificial, eu acho que nem vai ser o caso ainda da busca do Google, né? Mas a nossa preocupação com a inteligência artificial, de qualquer maneira, para a eleição nos Estados Unidos em novembro e a do Brasil em outubro, é principalmente para as ferramentas de inteligência generativa, né? Para imagem e som, né? A quantidade olha, com qualquer pessoa consegue, tipo, num aplicativo muito fácil gerar um discurso de 5 minutos do Lula e botar na boca do Lula e o Lula mexer a boca normalmente como se estivesse falando. Né? É uma coisa que aos 5, 6 anos fizeram isso com o Obama e todo mundo ficou chocado. Hoje, qualquer pessoa pode fazer. Né? É fácil, né? É fácil. Eu já fiz, tipo, para mostrar para aluno meu, é muito fácil. Então, o que acontece? É claro, não é perfeito. Até aí, vamos colocar que o próprio UOL, o UOL, a checagem do UOL, né? Que checa as fake news do UOL, serviço de checagem, eles fizeram um trabalho, tiveram que checar, mostrando que uma imagem de um helicóptero fake da Havan não era real. Era uma imagem por inteligência artificial. Mas todo mundo acreditou. Os bolsonaristas estavam acreditando que aquela imagem do helicóptero salvando pessoas era um helicóptero gigante, salvando gente de uma forma absurda, né? E o pessoal acreditava que era verdade. E aquela imagem estava sendo usada para dizer que, olha, não é o Estado, são os empresários que estão salvando as pessoas no Rio Grande do Sul. Tudo bem, você vai falar, qualquer morsa com o mínimo de capacidade cognitiva vai falar que não é, mas as pessoas, elas têm viés de confirmação também. Elas tendem a acreditar que é verdade naquilo que elas já acham que é verdade.
né? Então elas tendem a endossar uma coisa absurda quando isso vai ao encontro da sua crença. E aí que tá. Isso corrige eventuais falhas da própria inteligência artificial de imagem. Se a imagem não é perfeita, mas se vai ao encontro do que a pessoa acredita, a pessoa consome. Então, isso é uma coisa, tipo, doida, né? E até jogar a bola pro Elton, assim, aproveitando o gancho, para perguntar para ti, dessas ferramentas, assim, generativas considerando as ferramentas generativas de imagem, né? De som, né? O que que você acha que a gente vai ter mais de problema com relação a fake news e IA nessas eleições do Brasil agora? E aí, Elton? São 5.570 municípios. Cada um deles tem gente muito criativa para usar todas essas ferramentas e elas estão cada vez mais capazes de fazer coisas muito menos toscas que, como você disse, uma morsa consegue distinguir da realidade. Nesse mesmo evento em que o Google mostrou as mudanças na busca e a forma como ele vai matar o motor de pesquisas, ele também mostrou uma ferramenta de geração de vídeos que pode gerar, com um simples comando de texto, um vídeo de até 1 minuto. E os vídeos são muito realistas. São muito realistas. E não é como se o Google estivesse nadando sozinho. Ele vai lidar com uma outra ferramenta da OpenAI chamada Sora, que vai chegar para todo mundo às vésperas da eleição. Ou seja, a gente está vendo um cenário que já é explosivo, porque as pessoas têm uma tendência muito grande a acreditar no que elas já acreditam, como o Sakamoto mencionou, e agora elas vão ter que lidar com um problema ainda maior, que é conseguir distinguir o que é real do que não é real, mas parece muito verdadeiro. Eu acho que a partir de agora, quem cair em fake news é quase como se a pessoa tivesse isentada da culpa, porque as coisas estão parecendo cada vez tão mais factíveis e as plataformas das redes das empresas de internet propiciam isso e elas têm responsabilidade na forma como elas colocam esse tipo de habilidade na mão das pessoas, que a gente não tem como discutir a internet ou a tecnologia a partir de agora sem discutir a regulamentação de algumas ferramentas, é, sem que a gente corra o risco de começar a discutir que a nossa democracia seja colocada em risco de uma forma muito crucial.